Olá, bom dia, povo abençoado do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para trazer para você a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje baseada em Levítico 19, verso 2 e também o 11:44. Lição número 8. Santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então ele requer que nós sejamos santos. Após todas as orientações espirituais e morais contidas nos 10 mandamentos, o Senhor orienta que uma das tribos de Israel fosse completamente dedicada ao serviço dele, conduzindo a adoração do povo, a tribo de Levi. A partir de então, o Senhor orientou sobre todos os detalhes de como deveria ser essa adoração e o lugar específico onde todos se reuniriam para adorar o único e verdadeiro Deus que os livrara do Egito. O livro de Levítico mostra esses conjuntos de normas e regulamentos para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus de forma adequada. Porém, podemos extrair lições poderosas para a nossa vida ainda hoje, mesmo vivendo sob a dispensação da graça. Primeiro momento, Levítico, uma compreensão sobre a natureza do culto no Antigo Testamento. Primeiramente, é importante esclarecer que o termo Levítico, que dá nome ao livro, significa pertence aos levitas, isto é, uma série de normas e preceitos que deveriam ser estritamente observados pelos filhos de Levi. Se nós desejamos ter uma compreensão melhor sobre a natureza do culto no Antigo Testamento, certamente o estudo do livro de Levítico é de grande importância. Nesse livro, vemos as orientações de Deus sobre o culto que seria prestado a ele, mas, sobretudo, vemos a orientação do Senhor sobre a necessidade da constituição de um reino de sacerdotes santificados. Se fizermos um rápido resumo temático sobre o que estudamos até aqui, podemos ver a importância do livro de Levítico. O livro do Gênesis nos mostra como o pecado foi introduzido no mundo e a funesta consequência que isto causou. No livro do Êxodo, o tema é a liberdade. O Senhor retira um povo da opressão, da casa da servidão, e os liberta com a promessa da posse da terra prometida. No livro de Levítico, o tema é a santidade e a obediência ao Senhor. Assim podemos ver a grande sincronia entre os 3 primeiros livros da Bíblia e o grande plano de salvação de Deus para a humanidade, pois se o livro do Gênesis e no livro do Êxodo falam de pecado e redenção, respectivamente, o livro de Levítico fala de santificação e apresenta a maneira como o homem pode caminhar em comunhão e santidade para com Deus. Segundo momento, orientações para o culto. No livro de Levítico, podemos perceber as instituições claras do Senhor para o ofício dos sacerdotes e dos levitas, com vistas à adoração no tabernáculo. É importante aqui mostrar, ainda que de forma muito reduzida, sobre um lugar que o Senhor instituiu como local de adoração. Se antes do Êxodo a adoração era patriarcal e familiar, agora se torna também coletiva, centrada em uma estrutura móvel com compartimentos contendo o santo lugar e o santíssimo lugar. Neste,
ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus com o seu povo. Também havia os lugares para o altar dos holocaustos, as pias, as entradas e saídas para a adoração. Enfim, tudo foi meticulosamente orientado por Deus para a adoração do seu povo. Podemos aprender uma importante lição aqui. O Senhor espera que o adoremos de forma correta. É muito comum ouvirmos expressões no sentido de que a adoração não deve seguir uma ordem bem estabelecida. Sabemos que o nosso Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Mas fica claro no livro de Levítico sobre a necessidade de se estabelecer um cuidado quanto ao culto ao Senhor. Com efeito, no livro de Levítico encontramos instruções especificamente aos sacerdotes e levitas, a fim de conduzir os sacrifícios e outros rituais associados ao tabernáculo. São procedimentos para os israelitas se separarem do pecado e das impurezas, a fim de se aproximarem de Deus no santuário. Em Levítico, a santidade ao Senhor é o ponto fulcral para todo o povo de Deus. Capítulo 17, verso 11. Desse modo, o livro se constitui como um verdadeiro código de normas divinamente determinadas e designadas com o propósito de tornar a nação de Israel diferente de todas as outras nações, quer espiritualmente, moralmente e até mesmo no que se referem aos costumes do dia a dia. O povo de Israel, portanto, se torna ou tornar-se-ia uma nação santa, ou seja, separada dos modos e costumes das nações que o cercavam, consagrada ao serviço do único e verdadeiro Deus. Terceiro momento, a grande exigência e sua respectiva solução. Fica claro para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que Deus quer que sejamos santos assim como Ele é santo. Levítico 20, verso 7. Diante de tal perspectiva, certamente um conflito emerge em nosso interior. Como podemos ser santos, uma vez que temos uma natureza caída? Como pode ser possível estabelecer um padrão de santidade em nós, totalmente aprovado por Deus, se ainda lutamos contra nossa natureza pecaminosa? A solução desta grande questão pode ser respondida no livro de Levítico. A solução está na expiação por meio do sangue. Levítico 17, 11. No Antigo Testamento, o sacrifício dos animais apontava para o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus, conforme revelado no Novo Testamento, João 1, 29. O sangue dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento cobria o pecado e apontava para o Salvador, para o Cordeiro Santo e Divino, cuja morte trouxe perdão, redenção e salvação. Em Levítico, observamos muitos sinais que apontavam diretamente para Cristo, a sua obra redentora na cruz. Quarto momento, Levítico hoje. Segundo nos afirma Andrew Bonar, não há outro livro como Levítico, onde encontramos tantas palavras proferidas pelo próprio Deus. Esse fato não nos deixa dúvidas quanto à importância de estudarmos Levítico com total interesse e devoção. Em virtude de, para alguns, a leitura pode ser densa, de difícil interpretação acerca dos regulamentos específicos sobre as ofertas, os sacrifícios, a purificação, as festas religiosas,
corremos o risco de não interpretar corretamente Levíticos e reduzi-lo apenas a um contexto de um povo antigo e sem esclarecimento. Corremos o risco de até mesmo não achar o terceiro livro da Bíblia apropriado para uma sociedade moderna como a nossa, uma sociedade em que a simples menção à palavra grega parece não encontrar aplicação na vida contemporânea. Porém, o livro de Levítico nos ensina a humildade para sermos e fazermos o que o Senhor nos orienta. Assim, se lermos com atenção e sincera devoção o livro de Levítico, veremos que existem regulamentos que tratam de questões que vão muito além da religião, mas são eventos da própria vida e relações humanas. Levítico nos ensina, em suma, que tudo o que fazemos, quer seja em adoração direta ou não, faz parte da nossa relação com Deus. O Senhor nos vê como um todo, de modo que a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa adoração e a nossa família, tudo é muito importante para Deus. Para pensar e agir. Primeiro, Deus é santo e espera que seu povo seja santo. Essa santidade prática deve governar toda a nossa vida. Segundo, a vida pertence a Deus e por esta razão jamais devemos pensar que podemos deixar Deus à margem do que estamos fazendo. Ele tem interesse em tudo aquilo que nos envolve. E terceiro, a expiação do pecado requer o derramamento de sangue. O pecado não é uma coisa leve e sem importância. Ele é odioso aos olhos de Deus. O pecado custa muito caro para a nossa adoração. Interessante. É importante que nós façamos uma leitura assim, calma, do livro de Levítico, sem pressa de chegar ao fim. É importante que nós possamos estudá-lo pausadamente, cada ponto, para entendermos o que Deus quis para o seu povo através desse escrito e através da separação desse povo, os levitas, os da tribo de Levi, a quem cabia cuidar do culto e da adoração ao Senhor. Aprendamos isso, não é mesmo? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos tem dirigido nos teus propósitos. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a sabedoria dos céus e nós queremos clamar ao Senhor. Continua nos abençoando, Deus, para que nós possamos sempre fazer a tua vontade e fazer aquilo que apraz ao Senhor. Cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, enquanto aqui neste mundo estivermos, e que possamos entender que somos teus filhos e devemos fazer a tua vontade. Usa-nos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Queremos, Deus, clamar pela santidade do teu povo. O teu povo tem estado tão arredio, ó Deus, tão distante de ti, tão afastado dos teus ensinamentos, dos teus propósitos, que esse povo possa buscar uma vida de santificação e entender que somos teus e precisamos andar na tua presença. Clamamos, Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa bisneta. Clamamos, Deus, pela tua igreja, Senhor, ali, Aré, pelas famílias da tua igreja, por cada lar, cada pessoa, Deus, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, dando sabedoria e dirigindo, ó Deus, a tua igreja dentro dos teus propósitos. Ajuda-nos, abençoa-nos e protege-nos. Nós oramos, nós clamamos no nome de Jesus. Amém.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sejamos felizes na presença e com a presença de Jesus nas nossas vidas. Sejamos felizes porque Deus nos faz feliz. Sejamos felizes porque agrada ao Senhor que sejamos felizes dentro da vontade dEle e procuremos andar na presença do Senhor. Assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical com você, aí no seu lar, hoje estudando essa bela lição, Santidade ao Senhor, e que nós possamos buscar viver uma vida de santificação para o Senhor, como nos diz o texto de Pedro. Antes, santificai a Cristo em vossos corações. Que nós possamos tornar o Senhor o santo das nossas vidas, o único santo em nosso contexto de vida. Ele quer ser o único, ele deve ser o único. E é importante que nós o tenhamos como único Senhor das nossas vidas. A todos um bom dia, que tenhamos um domingo de muita paz, muita alegria, na presença e sempre, 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 não se esqueça, sempre, sempre, sempre na dependência do Senhor. Hoje, domingo, estamos na casa do Senhor, a partir das 8 horas, com a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é o dia do nosso culto administrativo. Ao meio-dia teremos a EBD da tarde. À noite, o nosso culto começa às 19 horas com o estudo da revista. Vá à casa do Senhor, não fique em casa. Vá ali estudar a palavra de Deus, falar com o Senhor, cantar, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor e adorá-lo de uma maneira que só Ele deve ser adorado. Que Deus nos dê um domingo de paz e, ao final, uma noite de repouso para uma nova semana de trabalho. A todos, um bom dia, na paz e na presença e misericórdia do Senhor. Amém?